Se você está procurando uma assistente de IA completa para atender o seu negócio no WhatsApp, assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa novidade que eu tenho para te passar. Acabou de sair a assistente de IA para o nosso sistema, para o CRM Whats Pro, e ela tá bem completa, é um produto bem interessante. Vou mostrar para vocês ele funcionando. A promessa principal é de que ele vai funcionar junto com seus números de WhatsApp e com os seus atendentes, independente de quantos forem, de qual for o tamanho da sua equipe. Ele vai identificar, essa IA vai identificar qual é o setor adequado para ela fazer a transferência ou qual é o atendente correto para ela fazer a transferência, de acordo com parâmetros que a gente configurar. Eu vou passar por cada um deles. Esse vídeo aqui eu tenho quase certeza que ele vai ficar um pouco extenso. Eu vou dividir ele em duas partes. Uma para quem precisa somente da IA de conversação, somente que a IA converse com o cliente e tire algumas dúvidas. E na segunda parte eu vou explicar o Function Call, que não é uma parte tão simples de ser entendida e de ser feita, mas aqui dentro do sistema está super simplificado isso daí, beleza? Então se você está chegando aqui no canal agora, vão ter todos os links aqui na descrição para você criar o teste grátis com a gente, para você solicitar assistente de IA para você usar durante o teste no seu sistema, beleza? Você vai poder contar com a nossa ajuda para configurar sua conta, para deixar tudo ali com a privacidade desenhada para os usuários, para os números de telefone que você precisa, para aí sim a gente colocar a agente de IA para rodar e você ver isso em pleno funcionamento dentro da sua operação. Os links vão estar todos aqui na descrição e eu já vou te pedir para você deixar um like e se inscrever no nosso canal. Agora a gente vai direto para o agente de IA. Tá bom? Então, primeiro no sistema você vai precisar conectar números de telefone, criar seus atendentes, criar privacidade para eles, setores. Aí você vai poder montar um chatbot se você quiser, ou você pode já testar direto a assistente de IA. Aqui no meu caso eu tenho 3 números de telefone, um Facebook e Instagram conectado, também o chat deles, né, para trazer aqui para dentro. E eu escolho qual desses canais eu quero que converse com a IA. Quero que o cliente seja atendido pela agente de IA. Então eu vou vir aqui em módulos, automação, que é onde tem todas as funcionalidades de automação do sistema. Então a gente tem os chatbots, os agentes. Se você não tiver essa aba agente ativada hoje, você vai precisar chamar a gente no suporte para liberar para você, tá? Mas é um negócio super tranquilo de ser feito, é só acionar que a gente coloca o teste grátis. Feito isso, aqui dentro do agente, eu vou editar esse agente, né? Então aqui eu posso alterar uma foto de perfil para ele. Eu vou dar um nome para ele. Preciso de 2 tokens, tá? Então, um token é o da OpenAI. Na plataforma, tá? Esse link vai estar aqui embaixo para você. Você vai fazer o login. Vamos fazer o login aqui. Vamos alterar aqui a conta. API Keys. Então, aqui em configurações, depois em API Keys, você vai ter aqui todas as chaves API que você já criou. Você vai pegar, vai criar uma nova e vai trazer para cá. Tá? É esse passo aí, super simples. Pinecone é o banco de dados que a gente utiliza para os dados de aprendizagem do seu agente. Isso daí a gente vai passar por ele daqui a pouco aqui em base de conhecimento. Então você vai criar uma continha aqui no Pinecone também, conta gratuita, tá? Aqui você precisa fazer uma recarga. Tem que ter pelo menos $5 aqui, é a recarga mínima deles. Já o Pinecone é gratuito. Você vai fazer um login e vai utilizar esse banco de dados gratuitamente. Reforçando, a OpenAI, né, só para lembrar também que a OpenAI ela vai cobrar por requisição. Então é um custinho bem baixo que ela faz para cada envio de mensagem de texto, transcrição de áudio, etc. Tá? Então você pode consultar essa tabela de preço aqui. Vou deixar esse link na descrição também. E ver que realmente assim vai durar bastante tempo os $5 e ele é de acordo com o consumo. Se o seu negócio atender 1000 pessoas por dia, ele vai ser diferente, o custo dele vai ser diferente de alguém que atende 10 pessoas por dia, tá? Então ele é proporcional ao consumo. Aqui, gratuito. Então você vai trazer essas 2 chaves APIs para cá, tá? Selecionar o modelo do agente, né? Que você vai escolher aqui quem é qual é o modelo do GPT que você vai selecionar para utilizar aqui. Vai selecionar as organizações permitidas, que é uma configuração do sistema, né? O sistema pode ter mais de uma organização nela, uma sede, uma filial, por exemplo. Então você pode escolher qual organização está permitida, esse agente aqui interagir. Você pode colocar o agente para buscar informação de horário de atendimento. A temperatura aqui, que é o quanto mais aleatório, né? Quanto mais afastado de zero, mais aleatório a resposta é. Quanto mais próximo de zero, mais rígido, de acordo com as instruções passadas, a resposta é.
Então, aleatoriedade da resposta, temperatura, detalhes de conversação, né? O agente pode transcrever áudios, então ele consegue receber um áudio do seu cliente e responder a pessoa em texto. Ele pode interpretar imagens, pode ler arquivos, PDF. Ele quebra a mensagem de resposta, então ele manda uma resposta curta, depois ele manda um parágrafo um pouco maior, depois ele manda uma resposta e uma pergunta no final. Então ele tem essa quebra de resposta para deixar a conversa muito mais natural e ele consegue responder também com áudio. Então eu configurei o meu para responder com áudio quando a pessoa ficar enviando muitos áudios. Então ele pega e manda um ou outro áudio também, beleza? A gente consegue confirmar aqui o conteúdo inválido, né? Quando ele não tiver o que fazer, a gente consegue determinar um caminho para isso. E o treinamento, limites de treinamento aqui, que são o número de páginas a serem raspadas e profundidade máxima de subpáginas. Porque aqui na base de conhecimento, quando a gente sobe o site, ele realmente faz uma varredura em todo o sitemap ali e tenta pegar o máximo de conteúdo possível, tá? A gente vai passar por isso ainda. Beleza? Essa daqui é a tela principal de configuração do agente. Depois, a gente tem que passar as instruções para ele. Essas instruções aqui, elas vão ser passadas de acordo com o seu negócio, tá? Então a gente faz as perguntas aqui, ó. Quem é o seu agente? Como o seu agente deve responder? O que o agente faz? Que é onde você vai colocar realmente aqui um detalhamento maior do prompt. E qual o objetivo do seu agente? Então existem 4 perguntas aqui que são bem específicas para determinar limites e formas que o seu agente de IA vai responder ao seu cliente. Aqui dentro existem alguns modelos prontos que você pode carregar para ver como isso funciona dentro do seu negócio. Talvez o modelo pronto aqui já preencha os 4 campos e você consiga só alterar alguma coisa, personalizar para sua empresa. Então tem aqui suporte técnico, vendas, atendimento ao cliente, recursos humanos e consultoria. Então esses 5 nichos ele já tem aqui um modelo pronto para eles, tá? Então essa é a parte do prompt, vamos dizer assim. Onde é que a gente monta o prompt desse agente, né? É nessa parte aqui. E onde é que eu coloco documentos e outros arquivos para ela aprender com o que eu tenho, né? Com dados da minha empresa. É aqui, em base de conhecimento. Então eu posso criar aqui uma nova base, eu vou apresentar para vocês a minha, que já está montada e treinada. Então aqui a gente tem 4 sites que eu achei interessante para esse objetivo da assistente de IA, que é vender a extensão. Então 4 links de site aqui bem definidos para a gente poder, para eles poderem fazer a varredura. Os 4 sites, eles não têm muitas subpáginas, então isso é até um ponto positivo, porque eu pego só o conteúdo principal mesmo, que é o que eu quero que ela aprenda realmente, beleza? Mas cada caso é um caso, dependendo do seu negócio pode funcionar um blog, por exemplo, ser imputado aqui para deixar a aprendizagem dela bem profunda em relação ao que ela deve tirar de dúvida do seu cliente. Tá? Aí é uma análise do caso mesmo. Arquivos anexados. Então eu anexei aqui 2 PDFs, uma apresentação detalhada da extensão, uma apresentação detalhada do sistema e perguntas e respostas. E se você for olhando aqui do lado, tudo tem aqui o treinado, tá vendo? Se você subir qualquer pergunta nova, qualquer arquivo novo, ele aparece como não treinado. Ó, vamos lá, vou fazer um de exemplo aqui. Vou adicionar uma pergunta e resposta. E aqui a gente está vendo, ó, do lado aqui de onde está o meu vídeo, ó, não treinado, tá? Então aqui é onde a gente vai realmente entregar dados de treinamento para essa agente responder o cliente. Agora a gente vai realmente conversar com ela no WhatsApp para ver o resultado disso tudo que eu mostrei para vocês aqui, antes de pular para a parte 2 do vídeo, que é a de Function Call. Então agora que a gente já configurou tudo do agente, tá? Imputou a informação, desenhou o prompt, a gente vai voltar lá para o construtor de chatbot para realmente montar esse agente. Beleza? Então aqui eu tenho um montado já. Vou apresentar para vocês um que já está rodando. Então eu coloquei o início aqui para jogar direto para a agente. Então quando a pessoa manda mensagem, o agente já conversa com ela direto. E aí aqui está o agente. Essas saídas de função que existem aqui, elas não precisam estar, tá? Quando você abre um agente novo, ó, vou abrir aqui para vocês, para poder mostrar. Quando eu abro um agente novo, ele não tem saída de função nenhuma, tá? Se o seu objetivo é só a conversação, pode construir o seu agente aqui, assim, acabou. Ele vai conversar com o seu cliente e vai ficar ali resolvendo os problemas dele. E
você vai poder transferir essa conversa para você assumir quando você vê que está dando algum problema. E essa parte da saída de função, ela serve exatamente para isso, para entregar um propósito a mais para o seu agente, que não seja somente a conversação. Então, se você já é assinante ou está em teste com a gente e quer só ver ela funcionando em relação à conversação, sem problemas, tá? Você vai conseguir. Eu vou apresentar aqui agora na tela o resultado da minha parte de conversação. Então agora eu vou conversar somente com a minha assistente de IA, com a minha agente que está montada, conectada aqui embaixo, para vocês verem essa parte de conversação dela funcionando perfeitamente bem, tá? Então vamos carregar aqui a tela do telefone. Opa, boa noite, tudo bem? Eu queria saber quais são os planos que vocês oferecem, como é que é o serviço de vocês, me explica um pouco melhor aí, me manda mais informações, por favor. Então, enquanto a gente aguarda a resposta da IA, eu vou apresentar aqui para vocês um pouco mais de detalhes sobre o agente, né, sobre essa questão de saída de função. Ela vai ficar conversando aqui, tirando dúvidas da pessoa, assim, ao infinito. Mas essa agente de IA, ela precisa em algum momento encaminhar a conversa, por exemplo. Então aqui agora ela acabou de explicar os produtos que a gente tem. Todos eles, tá vendo? Quebrando mensagem. Então ela fez aqui um trabalho bem legal, ó. A gente oferece 2 produtos principais, ela foi bem precisa. Eu quero saber da extensão de WhatsApp Web, como é que ela funciona. Me passa mais detalhes da extensão, por favor. Então, enquanto a IA está respondendo aqui, tá tudo ok. Mas em algum momento ela vai precisar tomar alguma decisão de encaminhar você para algum lugar, se for o caso, se ela não tiver conseguido resolver o problema. Então, como que a gente vai fazer essa parte, né? Além da conversação, a gente vai fazer através das chamadas de função. Então aqui eu criei algumas chamadas de função bem simples. Uma a gente puxa só o CPF do cliente ou CNPJ que foi usado para criar a fatura, para poder aplicar um desconto de 20% para ele no primeiro mês. Então aqui a gente usa essa função aqui, tá? Onde eu tenho um gerenciamento dela com um JSON incluído, criado por IA. Então aqui eu descrevo para a IA o que eu preciso coletar da pessoa. Coloquei que é somente o CPF. A IA vai entender que é o CPF que precisa ser coletado, vai perguntar sobre o CPF do cliente até ele responder. Depois de responder, ela vai passar esse fluxo pelo restante do caminho. Então aqui eu venho, configuro o CPF da pessoa dentro dos atributos do contato, faço uma requisição HTTP aqui para enviar esse dado para um outro sistema. Então, nesse meu caso aqui, eu uso uma chamada de função para exportar o dado de CPF e depois trazer de volta para o sistema uma fatura com desconto aplicado de 20%, tá? Então, a gente tem ali o detalhe de não aplicar esse desconto no plano anual. Existe todo um fluxo aqui de automação para trabalhar da melhor maneira, entregar o desconto para o cliente no primeiro mês, que é uma coisa que a gente faz muitas vezes durante o mês. E agora é a assistente de IA que vai conseguir resolver pra gente, tá? Nossa, a gente chama de Mayara. A segunda chamada de função que eu criei aqui, ela já é de data e hora para quem quer agendar call comigo. Vou deixar esse número também para você poder conversar com ele e poder agendar uma call comigo. Enfim, assinar a extensão de WhatsApp Web pegando um desconto direto com a IA, para você entender como isso funciona. Sobre a transferência de atendimento, como que eu transfiro alguém para o financeiro? Eu vou transferir alguém para o financeiro a partir do momento que eu entender na função qual é o motivo que o usuário precisa, qual é o nível de urgência e qualquer outro detalhe que ele puder me passar sobre a demanda dele. Isso é normalmente o que a gente tem que fazer de trabalho humano. Agora é a função que faz. Então veja bem, tem detalhes que a gente vai deixar lá no prompt. Tem detalhes que a gente vai deixar na função. Não precisa ter os dois detalhes nos dois lugares. A própria IA entende o que é necessário ser feito naquela hora e faz a chamada de função por conta própria. Então, essa chamada de função que a gente tem aqui, ela é perfeita para, por exemplo, a gente transferir para o setor financeiro casos que são mais urgentes, que a IA não vai ter autonomia de resolver, a gente agora está trazendo para o financeiro. Tá? Até existe hoje uma alternativa já de automação para resolver alguns desses problemas, mas por enquanto a gente vai manter no contato humano para resolver problema financeiro. Então aqui eu vou vir setor, vou jogar para o financeiro.
Aqui a gente vai testar agora, né, essa questão de buscar a fatura vencida, porque é uma demanda de financeiro que existe bastante. Então eu vou conseguir chamar uma função aqui para pegar o CPF, CNPJ e o número da assinatura, para fazer essa busca lá no nosso sistema e encontrar essa fatura desse cliente, atualizar o vencimento dele ou avisar para ele, olha, sua assinatura foi excluída, você vai precisar criar outra. Então, os principais problemas que a gente tem hoje de atendimento, gargalo humano na hora de resolver problema, estão resolvidos aqui com a IA. Essa é a missão dessa agente, essa é a promessa dela, integrar facilmente com outros sistemas, integrar facilmente com a sua equipe, com seus atendimentos, com seus números de telefone e realmente resolver o que precisa, tá? Não ficar de muita firula, não ficar ali resolvendo, conversando ao infinito. É ir para resolver problema pontual e finalizar o atendimento no final das contas. Se você se interessou nessa assistente de IA e no que pode ser feito com ela, clica aqui embaixo, vai ter um botão para você fazer um teste grátis e me chamar no WhatsApp, solicitar dentro do seu período de teste do sistema o teste da agente de IA, para você ver isso sendo utilizado na sua empresa, sentir esse ganho de tempo absurdo que uma agente de IA dessa promove e o quanto você vai poder focar em tarefas estratégicas da sua empresa, em trazer mais dinheiro para dentro dela, em vendas e cada vez menos em operação. Agora a gente vai se aprofundar um pouco mais na saída de função, né? Na chamada de função. Isso daqui eu tenho certeza que é um recurso que vai bugar sua cabeça quando você entender ali nos pormenores como é que ele funciona. Isso daqui é bem legal. Vamos lá, ó. Como é que esse daqui está funcionando, né? Ele coleta o CPF e assim que ele entende que o CPF foi respondido pelo cliente, ele transmite isso para mim dentro do fluxo. Esse fluxo eu utilizo para coletar essa resposta, né? Esse agent.body.cpf, ou seja, essa variável aqui, eu jogo ela lá para o make, que é onde é aplicado o desconto. E aqui eu mando também o número de telefone do cliente e o chat ID, que é para eu poder retornar esse cliente aqui para dentro do chatbot depois, sem precisar criar um chat novo para ele, sem dar nenhum tipo de erro. Então eu passo uma webhook make com um corpo super simples, logo depois da chamada de função ter coletado o dado que eu preciso, que é o CPF. Então vamos ver como é que isso funciona na prática. Eu vou mandar aqui, a gente vai trabalhar essa interação agora. Oi, boa noite, quero assinar o plano. Tem desconto? Tem desconto? Show. Essa interação aqui eu já estou fazendo ela meio que forçada para a gente conseguir executar o function call. Mas a IA ficaria aqui conversando, tirando dúvida, um monte de coisa, antes dela partir para uma dessas duas ações que eu determinei como principais para ela, que é aplicar o desconto, né, vender a assinatura, e o outro é data e hora, que é para coletar para a gente conseguir fazer a call com o cliente. Coletar e-mail, data e hora dele. Então aqui primeiro a gente vai começar pelo desconto, né? Ela tem aqui um delayzinho, ela demora um pouquinho para responder. Então vamos aguardar aqui. Boa, ela respondeu. E aí ela já me pergunta se eu já criei a fatura, né? Porque eu preciso criar a fatura. Então ela manda, olá, sim, temos um desconto especial de 20% na primeira mensalidade, para quem assina agora. Para aplicar o desconto, você precisa criar a fatura no nosso painel. E ela manda um link. E depois me confirmar que a fatura foi criada, junto com o CPF ou CNPJ usado para gerá-la. Posso te ajudar a fazer isso? Qual plano você tem interesse? Basic ou Premium? Vou falar com ele que eu já gerei a fatura. Então vou falar com ele que eu já gerei a fatura. Eu vou perguntar, posso falar o CPF? Então, ó, vamos deixar agora a IA ver o que ela pode me falar, né? Se eu já posso falar o CPF, já que eu já segui os passos que ela me deu, já gerei a fatura. O ideal aqui é que ela me responda alguma coisa assim, claro, por favor, informe o CPF que você usou para gerar a fatura. Tá bom, aqui eu vou digitar esse CPF então. Show, digitei o CPF. Agora, o que acontece aqui, ó? Aqui é onde a gente vai receber aquele dado lá, né? Que
a gente gerou aqui depois da chamada de função. Então, essa webhook aqui, ela vai chamar aqui no make em alguns momentos. Ela chamou agora, encontrou a rota, encontrou o plano, aplicou o desconto e retornou para mim a mensagem já com o link da fatura com desconto aplicado. E já me voltou para o agente. Então, assim, eu posso pegar esse agente agora e falar com ele. Beleza, quero agendar uma call também. Agendar uma call. É possível? Aqui agora ele já vai me jogar para função data e hora. Então é assim que a gente utiliza essa saída de função que o agente oferece. Tá? Eu integro isso com o Make hoje por uma questão de facilidade mesmo, por já ter muita coisa pronta no Make, mas você pode usar o N8N, você pode usar o nosso próprio construtor de fluxo também para fazer requisições HTTP e ficar retornando para você ali os dados que você precisa. Isso é até interessante para ficar dentro da aprendizagem da IA e ela conseguir entender qual dado precisa ser coletado daquela resposta HTTP. Eu pedi o agendamento aqui e ela colocou que eu preciso mandar o e-mail, a data e a hora, né? Exatamente os dados que eu coloquei lá para ela. Então vou colocar aqui o e-mail, né? crmwatspro@gmail.com e a data e a hora eu vou colocar amanhã às 2h. Vamos ver se ele consegue pegar aqui no contexto das mensagens anteriores o e-mail. Entender aqui se eu vou precisar enviar o e-mail de novo para ela, né? Vamos esperar. Isso, amanhã às 14h. Então vamos confirmar aqui para ela, certo? Nesse fluxo aqui eu tenho o sistema integrado com o Pipedrive, né, para gerar atividades lá dentro para os deals que existirem, e aconteceu aqui a integração entre os dois. Ela pegou sim o meu e-mail, certo? Mesmo estando numa mensagem anterior, ela pegou o e-mail e trouxe aqui o horário, trouxe tudo, fechou a call para amanhã, dia 8 de julho, 2h da tarde. Então, segunda saída de função aqui executada com sucesso, tudo certinho. Ela tá também agendando para mim, colocando esse horário no meu Google Calendário, tá? Isso que é o mais importante. O transferir para o financeiro e buscar a fatura vencida são um pouco mais simples de serem executados. Então, eu vou colocar aqui, eu quero falar com o financeiro. Quero falar com o financeiro. E o buscar a fatura vencida vai seguir o mesmo fluxo ali do desconto da fatura. É a mesma coisa, ele só vai buscar uma outra rota, tá? Então vamos ver aqui agora o que ele vai fazer com eu quero falar com o financeiro. Parece que ele já me transferiu direto pelo barulho aqui. Vamos dar uma olhada lá. Pessoal, ele já me transferiu direto aqui para o financeiro, ele nem fez as perguntas, eu já tenho call agendada, desconto aplicado, então aqui ele nem pegou muita questão de urgência e de ser assinante antigo, já identificou como um assinante novo e me enviou para o financeiro aqui, enviado por bot. Então, pessoal, isso daqui é incrível, tá? Isso daqui é uma assistente de IA tomando decisão por conta própria dentro do seu sistema, com a configuração que ele tiver e o tamanho de equipe que ele tiver. Fechou? Vamos rodar o teste grátis disso, porque é muito possível que isso ajude demais a sua empresa. E isso pode estar acontecendo hoje ou amanhã. Assim que você ver esse vídeo, cria sua conta grátis, configura ela com seus números de telefone e seus atendentes, me aciona no suporte que eu libero o assistente de IA para você fazer o teste. Já aponto para você tudo que você vai precisar para construir ela. Se você não me conhecia, meu nome é Diogo, eu sou gestor de CRM WattsPro há 2 anos. Deixa aqui um comentário, me fala o que você achou dessa assistente de IA, de tudo que eu te apresentei. Vão ter números aqui embaixo para você poder entrar em contato e acabar falando comigo em algum momento. Deixa um like no vídeo aí, se inscreve também, isso ajuda muito o canal a crescer e a gente apresentar esse assistente de IA para cada vez mais negócios. Compartilha esse vídeo com seus amigos que têm outras empresas, tá? E vamos embora vender mais.